Há poder em suas palavras. Dom Gossete, capítulo 1 de 19. Como descobrir o poder de suas palavras. O ano em que descobri a importância do que algumas pessoas chamam de simples palavras foi o mais duro de toda a minha vida. Todo ele foi cheio de sofrimento e problemas. Chegou o mês de agosto e no dia 15 nasceu nossa filha, Jeanne Michele. Foi um parto muito difícil para minha esposa. Nosso médico não estava em casa. Seu substituto, um alcoólatra inveterado, veio ver minha esposa quando ela chegou ao hospital, mas seu desejo incontrolável de beber afastou-o na hora exata do parto propriamente dito. Minha esposa ficou na sala de partos por um longo tempo, enquanto as enfermeiras tentavam freneticamente localizar o médico. Percebi que havia alguma espécie de crise e comecei a orar de todo o coração. Finalmente, encontraram o médico e Jeanne nasceu. Contudo, imediatamente tornou-se visível que ela não tinha a saúde e a força de nossos outros filhos quando nasceram. O médico nos informou que minha esposa evidentemente sofrerá uma séria deficiência de cálcio durante a gravidez. O cálcio, então, fora transferido da criancinha para a mãe, causando amolecimento e má conformação dos ossos nas mãos e nos pés do nenê. Ele nos disse que as mãos provavelmente poderiam se recuperar aos poucos através de massagens, mas que os pés deformados, do tipo que Jeanne tinha ao nascer, geralmente eram irreversíveis mesmo com cirurgia. Além de tudo isso, a criancinha sofria de dificuldades respiratórias, e ele não nos podia prometer que a sobreviveria. Estava em condições críticas. Aparelhos de gesso foram colocados nos pés de Jeanne. Ela foi posta numa incubadora por causa da respiração e uma enfermeira especializada foi indicada para fazer massagens em suas mãos diariamente. Tivemos de deixá-la no hospital e levei minha esposa para casa. Uma vez que minha esposa ainda estava bastante fraca por causa do parto, eu é que tinha de visitar o nenê todos os dias no hospital. Ficava sentado ao lado da incubadora observando como ela dava pontapés com os pezinhos, batendo os aparelhos de gesso um contra o outro. Só tinha permissão de segurá-la durante alguns preciosos momentos por dia, por isso passava a maior parte do tempo orando, pedindo a Deus a criaturinha e lhe desse saúde e força. Finalmente, pudemos trazer Jeanne para casa. Era de partir o coração ouvi-la batendo com os aparelhos de gesso quando mexia com os pezinhos. Parecia que Deus dera permissão a Satanás para testar a nossa fé e dedicação até ao limite extremo de nossa capacidade. Durante esse período, minha esposa foi atacada de febre reumática. Nosso médico nos informou que sua enfermidade fora causada pela mesma deficiência de cálcio que provocara os pezinhos deformados do nenê. Tive de abandonar o campo do evangelismo e dedicar o meu tempo cuidando de minha esposa e nossos 3 filhos. Além de Jeanne, havia também nosso filho Michael de 2 anos de idade e nossa filha Judy de 1 ano. Considerando que tinha 3 bebês para cuidar, geralmente preparava as mamadeiras para todos os 3 ao mesmo tempo. Apesar das condições de Jeanne, ficava pensando no lindo quadro que era ver todos os 3 nenês que Deus nos tinha dado. Durante este tempo, nossos problemas levaram minha esposa e eu a nos aproximarmos mais do que nunca do Senhor. Estudávamos a Bíblia extensivamente e líamos muitos e bons livros edificantes, folhetos e revistas. Algumas semanas depois que a trouxemos para casa, os pés de Jeanne já tinham se desenvolvido tanto que chegou a hora de retirar os aparelhos e substituí-los por outros maiores. Quando o Dr. Graham, nosso médico habitual, retirou os aparelhos, os pés de Jeanne estavam perfeitamente normais. O Dr. Graham nos disse que nunca tinha visto um caso no qual pés assim mal formados tivessem sarado completamente. Na verdade, ele disse, ela não estava em boas condições quando nasceu e não havia muita esperança que sobrevivesse. Agora está completamente boa. Os 2 pés estão perfeitamente normais. Sua respiração não tem problemas. Tudo o que posso dizer é que estou contente com o que aconteceu. Embora soubéssemos que tínhamos presenciado um milagre, estávamos tristes porque minha esposa continuava sofrendo da febre reumática. Ela havia piorado muito e sofria dores cruciantes dia e noite. Parecia que nosso bebê milagroso perderia a mãe. Passaram-se semanas e eu não tinha nenhuma renda. Hipotequei nossos móveis, mas o dinheiro se foi rapidamente. Por causa de suas condições, não podia deixá-la sozinha e não tinha dinheiro para contratar uma pessoa que ficasse com ela. Muitas e muitas vezes pedi a Deus que nos ajudasse a atravessar aquela situação. Numa noite inesquecível li o Salmo 27 para minha esposa, quando, subitamente, o Espírito Santo deu vida à passagem para mim. Voltei-me entusiasmado para ele e disse, querida, você ouviu? Ouviu o quê, Dom? Ela tinha permitido a mente devagar enquanto eu estivera lendo. Não podia culpá-la. Estava de cama havia meses com febre reumática. Sua pele não tinha cor, seus pés e pernas estavam 2 vezes maiores que o tamanho normal de tão inchados, e suas forças estavam lentas e seguramente decaindo. Apesar do fato de muitos de nossos amigos terem vindo visitá-la para orar por ela, não havia nenhuma melhora permanente. As perspectivas eram tão negras que eu temia que o anjo da morte estivesse à nossa porta. Estávamos realmente passando por uma prova de fé. Ela me olhava interrogativamente. Pulei de minha cadeira, repetindo o primeiro versículo do Salmo 27, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando estas palavras criaram vida diante de mim, abracei minha esposa e disse novamente, querida, você ouviu esta passagem?
O Senhor é a fortaleza de sua vida. Ela repetiu calmamente aquelas palavras em voz alta. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Enquanto o Espírito concedia a vida aquelas palavras para ela, o olhar apático sumiu dos seus olhos e com uma vibração que não ouvia há muito tempo, ela exclamou, sim, estou entendendo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Uma alegria que eu não sentia há meses tomou conta de mim. Mal podia me controlar enquanto exclamava, querida, se o Senhor é a fortaleza de sua vida, então você não tem de ficar deitada nesta cama. Você não precisa continuar fraca e doente. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Levantar e andar depois de todos esses meses na cama. Seu rosto parecia perplexo. Então, confiantemente, levantou-se devagar. Percebi uma expressão de fé substituir a dúvida e o desespero em seu rosto. Enquanto lutava para ficar de pé, gritou exultantemente, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Pude ver claramente que sentia dores como sempre e que seus pés ainda estavam inchados quando os colocou no chão. Mas agora esquecera-se de si mesma. Não agia pelo que estava sentindo. Pensava e se apoiava na palavra de Deus poderosa e infalível. E agora exclamava com ousadia, o Senhor é a fortaleza da minha vida, reivindicando a força divina para curar o seu corpo enfraquecido. Saiu da cama. Enquanto atravessava o quarto sem vacilar, continuou repetindo alegremente, o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quanto mais repetia a palavra de Deus, mais minha esposa recebia a força de Deus. Bem ali diante dos meus olhos, a dor sumiu, o inchaço diminuiu e a descoloração desapareceu gradualmente. 2 médicos constatariam que ela foi completamente curada da febre reumática que aleija e mata. Nunca mais, daquele dia até hoje, ela voltou que minha esposa foi curada da febre reumática foi que eu constatei que você recebe o que você diz. Eu creio que recebemos o que declaramos porque Deus honra a sua palavra, e sua palavra diz que se alguém crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Terá o que diz. Esta é uma promessa bíblica impressionante. Tão impressionante que levou algum tempo até que eu a percebesse. Salomão disse, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. E Jesus disse, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:36, 37. Contudo, apesar de estar familiarizado com estas muito conhecidas citações bíblicas, de um certo modo jamais me ocorrera antes que a promessa assim será com ele. Era uma espada de 2 gumes, podia trabalhar em meu favor, ou contra mim, dependendo do que eu dissesse. Um dia, em 1961, o Senhor me falou, exatamente como falou ao seu povo há muito tempo atrás. Ele citou as Escrituras para mim. Primeiro ele disse, enfadais o Senhor com vossas palavras. Malaquias 2:17. Depois me falou novamente, dizendo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Malaquias 13:13. Fiquei perturbado. Como eu teria enfadado o Senhor? Eu não podia imaginar como minhas palavras poderiam ter sido duras contra ele. É claro que eu nunca dissera nada contra o meu Senhor. Enquanto meditava sobre o que o Senhor poderia estar falando, o Espírito Santo, nosso grande mestre, chamou minha atenção para o fato de eu ter desenvolvido um padrão negativo de conversa. Constantemente usava as frases eu não posso e tenho medo, quando a palavra de Deus me dizia eu posso e não temas. Minhas palavras estavam em desarmonia com a palavra de Deus. Eu estava discordando do Senhor. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Pergunta Amos 3:3. Descobri que não poderia nunca andar com Deus em bênçãos, vitória e abundante suprimento, enquanto discordasse da palavra. Eu tinha de concordar com o Senhor. Eu tinha de dizer o que Deus diz sobre a minha vida. Eu devia falar o que Ele fala sobre a minha saúde, finanças, forças, unção, poder, todas as bênçãos que me tem prometido em sua palavra. Enquanto o Espírito Santo me repreendia, também me levou a escrever em meu diário, para minha própria advertência, uma lista do nunca mais. Reproduzi esta lista no final deste capítulo. Naquela ocasião, jamais poderia imaginar que, mais tarde, o Espírito Santo me levaria a publicar esta lista do nunca mais em muitas línguas, partilhando-a com centenas e milhares de pessoas em todo o mundo. Louvado seja Deus! É verdade que, se você crê no que está dizendo, você recebe o que você diz. Se você diz, não posso pagar minhas contas, por exemplo, você não será capaz de pagar suas contas, ainda que a palavra de Deus diga que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Mas se você mudar sua maneira negativa de falar, ou pensar, com base na promessa de Deus de dar o suprimento, você receberá o milagre financeiro de que está precisando. Todo este livro trata só de como obter o que se declara. Mas antes de explicar como receber o que se diz, quero dar uma palavra de advertência. Considerando que você recebe o que você diz, não diga nunca nada que você não queira receber. Para ajudá-lo a vencer qualquer hábito negativo de conversa, seria bom começar por onde eu comecei, com minha lista do nunca mais. Minha lista do nunca mais. Nunca mais direi eu não posso,
pois tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Filipenses 4:19. Nunca mais direi que tenho medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:33. Nunca mais direi que sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27:1. E o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Nunca mais direi que Satanás tem supremacia em minha vida, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus em Cristo sempre me conduz em triunfo. 2 Coríntios 12:14. Nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois Cristo Jesus se tornou da parte de Deus minha sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Nunca mais direi que estou doente, pois pelas suas pisaduras fui sarado. Isaías 53:5. E Jesus mesmo tomou as minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças. Mateus 8:17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Em Cristo estou livre de cuidados. Nunca mais direi que estou preso, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. 2 Coríntios 13:17. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Nunca mais direi que estou condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Estou em Cristo, portanto, estou livre de condenação. Final do capítulo 1 de 19. Há poder em suas palavras. Dom Gossett.